década de 80 foi um período muito próprio aqui no Brasil. Tivemos importações fechadas, já vimos isso algumas vezes aqui na garagem. Mas hoje eu vou falar de algo simplesmente sensacional. Você sabe que eu adoro picapes. E as picapes dos anos 80 com as transformações, as picapes especiais eram muito legais. Essa aqui é uma Invemo e traz algumas características especiais e é bastante rara. Vamos conhecê-la em detalhes. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de picape aqui na garagem. Olha só que maravilha, né? Uma picape especial, né? A década de 80 ela é bem bacana porque tem muitas coisas interessantes. O nosso contexto social, contexto econômico era muito próprio, né? As trocas de moeda, enfim. E logicamente a indústria automobilística também, como a gente sabe, tínhamos um período de importações fechadas, né? Até o começo dos anos 90. E nesse ponto a indústria tinha que pensar em algo diferente para poder ser mais criativo. E as empresas faziam isso muito bem. A Invemo tem uma história fantástica, ela foi fundada em 1966, fazia muita coisa legal, tem uns Opala Invemo é sensacional também, preparação de motor, algum detalhe estético diferente, conjunto óptico, enfim. Mas também eles foram os precursores também de começar a modificar picapes para transformá-las em algo especial, em algo diferente, em algo, aliás, muito desejado. Curiosamente, a gente conhece a Invemo pela modificação de picapes Chevrolet. Eles começaram a mexer nas picapes Ford em 86. E esse exemplar, é por isso que ele é bem raro, é um 88. É uma Invemo, né, F1000 Las Vegas Master. Olha só, um nome bem caprichado. E, pelo proprietário estava me falando, vai estar aparecendo aí esse folheto de época. Ela é bem rara, realmente eu não havia visto essa configuração. Então, se você por acaso conhecer uma outra, avisa aí, porque é bem difícil ver uma delas. Começando por aqui, uma coisa que é legal da Invemo é justamente que eles faziam modificações que não eram tão, digamos, exóticas em alguns casos, como a Engerauto, né? Então a Invemo ela fazia coisas mais sutis. Eu acho bacana, eu gosto. Outro detalhe legal dessa picape, jogo de rodas, também desenhado pela Invemo. Olha só que capricho. E a cor, né? A cor de vinho, eu sou fã de cor de vinho, gosto muito. Esses detalhes da Invemo, né? Que eles colocavam na lateral, no vidro traseiro. Você lembra que a gente já falou de Invemo Camper aqui também? O Camper também é um utilitário bastante raro. Uma quantidade, logicamente, maior da produção, mas também um veículo difícil de ver, um utilitário difícil de ver. E o que eu acho fantástico dessas picapes da época é justamente como eles modificavam e como eles transformavam algo que era feito para o trabalho e com um número limitado de pessoas em algo luxuoso, confortável, para famílias viajarem e tudo mais. Olha só, então o detalhe aqui até onde era a carroceria, né, a gente vai ver a parte interna e a utilização do espaço é bem interessante. Nós temos o step aqui na traseira, o Invemo aqui, eu acho muito legal essas coisas meio vintage, né? Eu adoro isso aqui também, ó, Ceasa, esses ou adesivo, ou esses badges, essas plaquinhas, as concessionárias são muito legais. Tem uns até que enferrujam, né, com o tempo. Daí chove, lembra? Começa a descer aqui, né, em alguns carros, com o passar dos anos. Mas olha o detalhe aqui da tampa, e fibra, né? E a tampa traseira, vocês vão ver agora como eles aproveitaram bem o espaço interno. E aqui, olha só que interessante, o ótimo aproveitamento do espaço, né? Você vê uma picape, tem a parte interna dos passageiros, e olha o tamanho do espaço para bagagens, realmente muito bem pensado em termos de ergonomia, de utilização familiar também. Seguindo por aqui, outra coisa legal, olha esse estribo, bem pensado, né? Duas portas, que eram meio que o padrão que vendia mais na época. E olha só que legal agora aqui, ó, o espaço interno. Os bancos provavelmente estão customizados, foram customizados depois, eu acredito que o original fosse preto, eu acredito. Mas é uma ideia, não sei, pode ser que não. Mas olha o espaço traseiro, olha só que beleza. O aproveitamento de espaço, né? Olha o tamanho aqui do vão que tem, né? Do espaço entre os bancos dianteiro e traseiro. E o painel, sem dúvida, painel de F1000 é muito bacana, né? É muito legal. Você vê o capô todo, você vê esse painel que vai crescendo na frente do motorista. Um dos meus tios tinha uma F1000, né? 79. Então eu sempre gostei muito do painel da F1000, né? Por conta dessa convivência. E o painel também bem completinho, né? Traz todas as informações para o motorista. Detalhe aqui do manômetro, né? Com a pressão da turbina. Esse volante também, ou seja, você
A outra questão importante também dessa picape, a questão da visibilidade, é o tamanho do espelho, né? Ou seja, você tem uma visibilidade muito grande, apesar de ser um veículo aí de proporções maiores. Aqui, teto solar, outra coisa charmosa, teto solar manual também, clássico dos anos 80, esse carro é de 88, vale lembrar. Câmbio de 4 velocidades, e aqui para fechar, não menos importante, o estrangulador. Ele corta, né, o motor a diesel e o funcionamento do motor e dá aquela balançada clássica dessas picapes da época. Muito bem, e aqui na frente o MWM Turbo, esses motores aí que fizeram parte da vida de milhares de brasileiros, seja para o trabalho, para o lazer, realmente equiparam picapes e outros utilitários também. Muito bem, pessoal, o jeito de andar nessa maravilha. Para ligar é simples, empurra o estrangulador e esse som sensacional do motor MWM invade a cabine. Freio aqui desse lado. Eu falei já do... Não, o que é interessante é uma infinidade de sons legais dessas caminhonetes, né? É o som do castanhado do diesel, é o som do pedal da embreagem. Cara, muito legal, muito nostálgico também. Você olha ali o manômetro da turbina enchendo, força de sobra, logicamente não é um motor tão potente, mas é um motor que tem um torque legal. Como eu falei, equipou muitos utilitários, equipou carros de passeio, né, veículos de passeio, né, picapes e tal. E isso realmente é muito legal. Acho que até o Furgline usava o MWM, né? A gente gravou com um deles. Eu tô procurando agora o outro Furgline, aquele último Furgline, acho que é 85, por aí 86. Olha só. A história da Invemo é muito interessante porque eles começaram o seu trabalho lá na metade da década de 60 e começaram desenvolvendo coisas para carros desenvolvendo itens de pista, digamos assim, para carros de rua. Quando saiu o Opala, eles criaram também o Opala Invemo, era uma personalização externa e também interna, e também de mecânica, não só no 4 cilindros, mas também nos 6 cilindros. É muito bacana o trabalho que a Invemo, como uma empresa fora de série, ela é uma empresa fora de série também, no outro sentido da palavra, porque realmente eles fizeram algumas coisas muito legais no mercado brasileiro, né? Em termos de customização. Eu falei lá na apresentação do vídeo que a Invemo ficou muito conhecida por fazer customização de picape Chevrolet. Eles tinham uma parceria com a Chevrolet, inclusive até dos Opalas, isso que é bem bacana. A Chevrolet enviava os Opala 0 km para eles e eles faziam personalização também. O cliente podia escolher depois, né, quando era algum prolongador de farol, de lanterna, alguma coisa assim. Mas o bacana é isso, né? Essa parceria com a marca dessa forma. E para as picapes também.
E lá na metade dos anos 80 resolveram começar a fazer com Ford também. E como eu falei, por exemplo, a Souza Ramos pegava picape zero da Ford, tinha parceria com a Ford. Mas eu acho que as modificações da Invemo, elas eram mais sutis. Mesmo os modelos da Chevrolet, né, eram bonitos. Eu sempre gostei muito por conta de ser algo de muito bom gosto, né? Aí, em geral, tu fazia coisas mais exóticas, mais diferentes. Enfim, era o estilo da época, tal, né? Como aquela do Anísio Campos que a gente mostrou. Mas eu acho que uma customização como essa, por exemplo, cara, é fantástica. Você vê, você imagina a usabilidade de uma picape como essa na época, levar a família para viajar longos percursos. Cara, o nível de conforto dessas picapes é muito grande. Por isso que se diz, e com razão, que eram os Range Rovers da época, né? Que é o que a gente tinha aqui no Brasil. E o contexto também daqui é interessante, se a gente for pensar no valor, né? Essas picapes custavam muito caro, essas modificações realmente não eram baratas, né? Era pouca gente que podia pagar. Então na época elas eram meio sonhos de consumo, né? Tinha várias configurações diferentes. Essa aqui eu gostei muito, como eu falei, né? Essa Las Vegas Master, ela é bem rara, eu nunca tinha visto. Ele me mandou o catálogo, foi o que apareceu no início do vídeo, justamente falando, pô, que legal, né? Não conhecia essa versão feita pela Invemo, mas demais, já botei na minha lista dos desejos. Cara, eu adoro essas caminhonetes, eu andei já em F1000 normal na infância, né? Nunca tinha andado numa dessas customizadas, só depois com a garagem, mas, meu, são apaixonantes demais, elas são muito legais. E você vai embora, né? Vai curtindo a estrada e maravilha, ar-condicionado, tudo, pô, sensacional, sensacional mesmo, meus amigos. É isso aí, já vou me despedindo. Cara, é engraçado porque ela é grande, mas a dirigibilidade dela é bem tranquila. E agora, isso que é, ó o balanço. E para desligar, uma das coisas que eu achava mais legais na infância é isso aqui. Olha o balanço aí da câmera. Fantástico. É isso aí. Obrigado por mais um dia aí. Sensacional. O proprietário deixou aqui, ó, boné Ford de qualidade. Vamos lá. É isso aí. Um abraço.